Ok, boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Nós vamos terminar de comentar esse texto. Foi o último que eu mandei para vocês, então a gente vai terminar de comentá-lo para já na semana que vem a gente entrar no nosso último tema. Até porque a gente vai começar o mês de junho e vai ser também o mês derradeiro do semestre, né? A gente vai terminar o semestre até dia 10 de julho, mas em junho vai ser o último tema. O material já está preparado para a gente poder terminar com o conteúdo, né? Bem, inicialmente, quanto a esse texto aqui, já faz um tempo, porque semana passada eu não postei nenhum comentário sobre ele. Todas aquelas questões de trabalho, fechamento de nota, isso é uma coisa que prende muito a atenção da gente. Prende demais, especialmente a minha, porque eu sou devagar com notas, né? A parte que eu menos gosto é de avaliação por causa disso. Mas, passado virado essa página, vamos continuar aqui o nosso texto. Bem, vocês podem ouvir, né, aquilo que eu disse já no texto passado. Vocês têm acesso a ele para poder recapitular algumas coisas. Agora, na continuação aqui desse texto, depois de fazer aquela parte um pouco mais intelectual, um pouco mais crítica a respeito do poder e tudo, a autora ela vai começando aqui a explicar como que a docência foi se tornando um trabalho feminino, foi sendo feminizado, digamos assim, né? Bem, antes de tudo, eu gosto de ressaltar que vocês têm que perceber uma coisa quando leem os textos. Nem todo texto foi escrito em 2018, 19 ou 20. Esse texto aqui ele já é um texto muito datado, ele é dos anos 90. Então tem muita coisa nele que a gente já não verifica mais. Realmente as coisas mudaram. E aqui e acolá eu vou dizer para vocês em que eu penso que o texto é um pouco já ultrapassado. Mas o fato de ser ultrapassado não quer dizer, não significa que ele não tenha elementos que dê uma explicação histórica razoada para a coisa, né? Então vamos lá. Logo aqui nesse início, vou marcar aqui para vocês. Logo aqui nesse início, rapaz, peraí. Logo aqui nesse início, né, a gente pode frisar essa problematização que a autora faz aqui, né? De fato, ela ela sublinha o quê? Que é, o fato de que no século passado muitas mulheres tenham se dirigido para a medicina ou para o direito não feminizou essas profissões. E por quê? Né? Por que que não feminizou? Bem, é um problema posto, um problema histórico posto. Mas ela, mas ela prefere dar uma explicação, na verdade, um ponto de partida que é o seguinte: fundamentada a partir daqui, não é? Fundamentada em análises históricas, eu estarei inclinado a defender que o magistério foi um dos primeiros campos profissionais que se abriu para as mulheres sob o olhar aprovador da sociedade. E isso daqui é um pouco a explicação que ela dá. Por que que o magistério ficou feminizado? Por que que é tão comum encontrar professoras? Né? Embora hoje nós encontremos um número de professores altíssimo, elevadíssimo. Mas por quê? Porque foi a primeira profissão, e essa explicação dela é interessante, ela é histórica até, ó. Foi a primeira profissão. Deixa eu ver se eu consigo virar essa tela. Consigo. Foi a primeira profissão que a mulher foi sendo, na qual a mulher foi sendo inserida sob o olhar aprovador, né, da sociedade, né? Aqui, sob o olhar aprovador aqui da sociedade. Isso é uma explicação interessante. Significa que a medicina, a arquitetura, a engenharia, as outras áreas, as outras grandes áreas da ciência, do conhecimento, o espaço que as mulheres vão encontrando, elas vão encontrando por um caminho que é um caminho assim de difusão do conhecimento, de diminuição das desigualdades, etc. Mas não que haja um consenso social, uma aprovação social, né? E isso, ao contrário, aconteceu no magistério.
Tá? Então essa é uma explicação bastante razoada, né? E a gente vai teve um texto que eu passei para vocês dos 500 anos, o mestre Sala e o professor, que a gente não chegou a comentar, nós não chegamos a comentar naquele texto a questão do feminismo, mas tem ali boas explicações que ratificam o que aqui está escrito, né? Bem, tirando esse primeiro momento, então, a autora, a gente vai pular bastante coisa, né? A autora, ela vai agora trazer a opinião, ou melhor, não gosto dessa palavra, ela vai trazer a frase de algumas docentes que foram sendo ouvidas por ela. Antes disso, porém, nessa página aqui, ó, na próxima página, nesse parágrafo que começa Popkewitz, que é um estudioso, né, da história da educação, chega bem aqui onde está escrito, ó, todavia, aqui tem uma informação boa também para nós, todavia, hoje sabemos, hoje quer dizer em 1995, que tudo que diz respeito a gênero remete a um natural construído interessadamente no social, quer dizer, essas questões de gênero, a gente viu isso já em algum texto passado, ou em alguma aula passada, é uma construção social, quer dizer, a sociedade ela acaba impondo interesses, né, impondo visões de mundo e defendendo o que vai ser um feminizado, o que vai ser um trabalho mais masculino, né? Então, o gênero em si, essa divisão do trabalho pelo gênero, foi no texto da Sina Desvendada, ela é uma divisão socialmente construída, né? Também tolhidas pela própria legislação no final do século passado, no seu direito de acesso à escolarização mais avançada, as mulheres destinaram-se àquelas ocupações que não requeriam uma formação especializada de alto nível. O magistério era, dentre estas, a que mais se adequava às estudiosas e dedicadas filhas da classe média. A gente viu alguma informação também sobre isso, né, que era uma forma aí de as meninas que iam se casar com alguém que queria ser político, com alguém que queria ter um papel social, não precisava ser, né, uma grande intelectual, mas também não podia ser uma despreparada, né, tinha que ter um mínimo aí de formação, né. Bem, avançando um pouco mais, né, a, a autora traz aqui a ideia de Pena 1981, essa daqui, ó, né? Pena 1981 afirma que tudo indica que o início do processo da industrialização em nosso país contou com a expressiva participação de uma força de trabalho constituída pelas mulheres nas classes mais baixas. Porém, para os estratos médios da população feminina, o magistério e a enfermagem se apresentavam como as opções mais adequadas de trabalho fora do reduto doméstico. Então aqui a gente vê como nós podemos dizer, uma uma exclusão dentro da exclusão, né? As mulheres já seriam excluídas de um ponto de vista social e, ao interno do mundo feminino, digamos assim, haveria ainda mais uma exclusão. Por quê? Porque o magistério, a leitura, ela era direcionada para a classe média, ou para quem tinha alguma renda mínima que fosse, né? Não se sabe exatamente o que é a classe média nesse momento, assim como não se sabe o que é a classe média hoje. Uma pessoa que ganha 3 salários mínimos, uma família que ganha 3 salários mínimos já é considerada de classe média, por exemplo, né? Pois é, e nesse caso aqui, a força de trabalho feminina, no período da industrialização, isso é no século XIX e XX, é muito ampla, é muito grande, é talvez até maior do que a força masculina, né, ao interior das fábricas e tudo mais. Porém, existe ainda essa curiosidade de que, nem, apesar de ter uma força de trabalho muito grande, a leitura, o magistério, um mínimo aí de intelectualidade, ainda é para um mínimo de pessoas, de mulheres, dentro dessa exclusão. Bem, e aqui tem mais, eu já deixei grifado aqui, quanto menos profissionalizado é um campo, afirma a autora, mais fielmente ele vai se
é interessante essa informação. Vamos ver como é que a autora justifica ela. Quanto menos profissionalizado é um campo, mais facilmente ele vai se feminizando. E à medida que as mulheres se aproximam dele, os homens se afastam. E os homens, isso é a fala de uma professora que ela ouviu. E os homens se afastam não porque apreciam labutar lado a lado com o contingente feminino, mas simplesmente porque profissões feminizadas são profissões mal remuneradas e em decadência salarial ou em decadência salarial. Aí vem a fala da professora. As professoras têm postura profissional mais tolerante e cedem com mais facilidade, afirmam, embora as evidências apontem para uma não diferenciação em termos de capacidade e desempenho, as mulheres já internalizaram uma aceitação de que é muito difícil romper com a visão social de que a superioridade do homem em relação à mulher. As profissões masculinas são mais valorizadas porque, na sociedade machista, ainda é muito forte disseminada a ideia de que os homens são mais capazes. Há um preconceito com relação ao gênero. Ainda bem que esse texto foi escrito em 1995, porque se tivesse sido escrito hoje, dificilmente alguém sustentaria uma afirmação desse tipo. Né? As professoras têm postura profissional mais tolerante e cedem com mais facilidade. Eu não sei que professora foi essa que essa pessoa aqui teve, mas certamente não são as que eu tive, por exemplo, né? Já é muito diferente. Para a gente ver que, na verdade, em educação, pouco tempo é muito, né? Se a gente pegar 20 anos, em 20 anos, gente, muda muita coisa. Se você pegar no campo que eu estudo mais, que é o campo da filosofia, 300 anos, 200 anos, é quase nada no pensamento filosófico. Muito pouco muda, muito pouco deixa de ser e passa a ser outra coisa. Mas já em na matemática, 3.000 anos é como se não fosse nada. A matemática que você estuda hoje na escola é a matemática de 3.000 anos ainda. Mas, no campo da educação, tudo é muito rápido, porque tudo depende muito do momento que você está vivendo. Então, no momento que a gente vive hoje, já não é mais assim. E também não é mais tão real essa afirmação aqui, a sensação que nós temos é essa, de que os homens estão se afastando da docência. Ao contrário, né? Quando a gente faz um concurso, quando a gente vai lá na Secretaria de Educação atrás de um emprego, é, é claro, se for para um nível de criança pequena, de creche, é mais comum realmente ter mulheres. Mas já para um ensino a partir do sexto, nono ano, é em pé de igualdade. A gente vê, a gente sente realmente isso, né? Bem, isso aqui, para vocês saberem como um texto ele vai demonstrando a sua datação. Como é que ele vai demonstrando a sua datação? Através dessas informações que você olha e diz, opa, mas será que está tão assim mesmo? Né? Será que realmente é dessa forma? Eu não tenho essa sensação. Por quê? Porque a gente está passando já por momentos de datação diferentes. Há outra informação aqui, que é uma informação meio invocada, é essa daqui, ó, que as profissões masculinas são mais valorizadas porque na sociedade machista ainda é muito forte disseminada a ideia de que os homens são mais capazes. Há um preconceito com relação ao gênero. Ela é meia verdade e meia mentira, essa informação. Ela é meia verdade porque na sociedade que nós vivemos hoje, machista, sim, há uma disparidade salarial que as pesquisas atestam. A gente sempre vê essas informações na mídia e tudo mais. Só que ela é uma meia mentira. Por que eu digo que ela é uma meia mentira? Porque, veja bem, ela aqui justifica dizendo que na sociedade machista ainda é forte disseminada a ideia de que os homens são mais capazes. Na verdade, isso aqui não é a explicação mais ajustada. As explicações mais ajustadas, elas têm que ser de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista sociológico, de um ponto de vista assim que dependa muito pouco de uma sensação que as pessoas têm. A sensação de que um homem é mais capaz do que uma mulher é somente uma sensação, né? É somente um ponto de vista. Nada está me garantindo isso. Mas se eu faço um estudo histórico e vejo que historicamente houve como podemos dizer, uma diminuição da força feminina e tá.
E eu já coloquei um ponto de vista histórico. Eu já tenho um estudo que vai detalhando como é que essa coisa foi acontecendo. E não fico dependendo da sensação de capacidade. Não é verdade isso, né? A gente sabe que tem outras coisas que estão contando mais, entendeu? Bem, o texto continua e eu já estou começando a fazer aqueles saltos super mortais, né? E mesmo assim eu estou vendo que já estou chegando em 15 minutos, com mais informações. A autora então começa a trazer a fala das professoras. Então nessa página aqui vocês estão vendo 9 de 31, né? Nessa página aqui ela traz a fala de uma professora dizendo o seguinte, que, vamos grifar um pouco aqui, nas áreas mais científicas, as exatas e nobres, há mais homens. No ensino superior tem muito homem, mas a formação requerida é maior e o salário também, sem falar das condições de trabalho. Novamente aqui a gente tem que olhar para a data. Talvez na data que ela escreveu realmente esteja assim, mas hoje como hoje já diminuiu bastante isso e somos tentados ainda a dizer que não está mais desse jeito não. Se você vai numa universidade federal, numa universidade até privada, mas de renome, o número de doutores e o número de doutoras, por exemplo, é muito alto. Né? Depende um pouco do curso? Sim, às vezes depende, mas nem tanto. Isso não é determinante. Os salários são bons? Depende. Né? O salário de uma universidade federal é ótimo. O salário de universidade privada é bom, entre aspas. Né? Mas aqui a gente já vê, e as condições de trabalho como são? Na verdade, cada um faz as suas condições de trabalho nesse contexto. Então, é mais uma informação que é dada assim, mas que ela já sofreu muitas mudanças. E assim tem uma série de muitas informações, né, que elas vão. A gente tem que revisitar essas informações. Então, esse texto aqui, ele é bom por levantar e aprofundar a problemática, só que ele está enquadrado em um determinado período do tempo. A gente tem que sempre frisar isso. Outra informação, e essa daqui eu considerei uma informação assim até muito fraca da autora, né? Esse argumento assim: parece que as mulheres não invadiram a profissão docente indiscriminadamente. Elas foram se apossando dos níveis que exigiam menor escolarização, porque os homens, privilegiados pelo acesso universal a qualquer grau de formação, foram mais rapidamente e legitimamente galgando as posições mais elevadas e especializadas, e onde o salário é baixo, homens se afastam e sobram vagas para as mulheres. Na verdade, é, não, é outra informação que a gente precisa assim de mais documentação no próprio texto. Dá a impressão que quando ela solta essa informação aqui, ela está assim um pouco no achismo, sabe? Eu até respeito a informação, mas me dê aí o que interessa, assim, as evidências, qual é a fonte dessa informação, como é que essa informação foi forjada, como é que ela foi transmitida, né? Sim, pode ter baixo salário, sim, mas me justifique o afastamento masculino e a sobra de vagas para mulheres. Sabe, não tá uma informação tão enxuta assim. Se a gente for olhar, existem textos que nos ajudam mais, né? Outros textos que eu dei para vocês sobre a própria feminização do trabalho docente no Brasil e tudo, né? A sina desvendada, coisas do tipo. Mas ali a informação ela está muito mais bem trabalhada do que aqui. Aqui a informação foi, ela até começou bem, foi no parece, foi uma coisa assim, né? Meio mágica. E exatamente isso aqui é o que vocês não devem fazer quando escrevem um texto. É bom a gente um pouco pensar sobre isso, tá? Bem, no geral, esse texto ele está trazendo muitas falas de professoras comentadas, né?
Só que essas falas, elas são sempre muito problemáticas. Se a gente pegar uma outra aqui, essa metodologia dela é um pouquinho problemática. Os professores do sexo masculino só não ocupam todos os postos diretivos da administração do ensino e a docência nas séries mais avançadas, porque não há professores em número suficiente para isso. Se houvesse mais homens no magistério, eles estariam nos melhores cargos. De novo, mas cadê as evidências disso? Sabe? O texto, e ele vai discorrendo basicamente nesse ritmo até o final, né? Se vocês leram o texto todo, vocês vão percebendo um pouco isso. Chega até a ser um pouco cansativo o texto, porque não há um avanço. Né? É como se nesse capítulo, e o livro é bom, viu? Mas nesse capítulo aqui é como se a professora jogasse contra a própria causa feminina, digamos assim, porque ela fica mastigando essas questões de cargo e salário, mas ela não vai acrescentando nada que seja uma coisa nova, que seja uma coisa que realmente que realmente nos dê a sensação de um trabalho mais cientificamente apurado. Outra coisa que de novo frisa essa ideia que eu repito para vocês é essa daqui, né? Quando a gente encontra um texto assim, olha, devido ao machismo, o homem é associado ao que é mais difícil, mais pesado, área científica. A área das humanas é das mulheres. É da nossa cultura, olha isso, a área das humanas é das mulheres. Uma inverdade muito grande, porque se você pegar um curso de sociologia, se você pegar um curso de filosofia, né, um curso de história, é difícil dizer que sejam cursos das mulheres. Não, são cursos é, de paridade, de número de alunos igual, por exemplo, de professores também. Né? Em filosofia, na verdade, existe um pouco mais de professor homem, isso é verdade, mas existem também muitas professoras. O que acontece com muitos desses cursos é que a universidade no Brasil ela é uma coisa muito nova. A USP é de 1930, por exemplo. Então a gente tem que olhar por esse lado, a gente tem que ver que a força de formação acadêmica ela não está tão antiga no Brasil, ela está muito nova. Então é natural que esses postos, digamos assim, eles no passado fossem mais ocupados por homens. Por quê? Porque havia toda a questão da mulher que estudava pouco, que tinha que casar, aquela coisa toda. Só que de um tempo para cá já não está mais assim, porque houve uma maior abertura para todo esse campo. Se vocês pensarem, por exemplo, é, nós podemos ver, vocês não frequentam, mas o próprio curso de pedagogia que faz parte das humanas, né, é basicamente feminino. Mas nos cursos de sociologia, de história, tem muitas professoras, tem muita gente muito capacitada. Quando a gente faz um mestrado, por exemplo, nos que eu vi ali na UFAC, o público feminino é muito maior do que o público feminino, masculino. E quase todos o que eu vi ali, né? Bem, aí olha só mais informações, vamos ver aqui. A sociedade, as próprias professoras aceitam melhor quando o secretário é homem. As ciências exatas e o desporto, eu sou a única exceção, né? Porque eu acho melhor quando é uma secretária. As ciências exatas e o desporto estão mais ligados à rua, ao homem fora de casa. A educação artística, por exemplo, está mais ligada a coisas mais sensíveis, ao belo, à interioridade, à mulher, à casa. Então, isso daqui é mais uma dessas falas que refletem, na verdade, o pensamento de um tempo, mas não de um tempo contínuo. O texto ele ficou muito amarrado ao período em que ele foi escrito, mas há algumas coisas que realmente elas podem ser atualizadas hoje, outras nem tanto, né? Bem, outra informação aqui que mudou bastante é essa daqui, né? Se vocês olharem no texto, eu não vou ler o parágrafo todo para não ficar, oh meu Deus, para não ficar muito longo, eu vou ler basicamente isso aqui porque resume um pouco a ideia dele, né? Explica como é que houve aí como é que os homens se aproximam do processo de formação de um educador, de um professor, atraindo os pais de família para o magistério como bico,
onde fazem um ligeirão, pois como só tem mulher, dá. Né? Quer dizer, não, como só tem mulher trabalhando na educação, qualquer homem que chega consegue, encarando como um bico, e faz ali um ligeirão, quer dizer, tira ali um trocado, né? Pois como só tem mulher, aí isso é possível, não tem concorrência de outros homens. Não, não hoje, não mais dessa forma. Isso é o pensamento de muitos anos atrás, talvez 30 anos atrás, 40 anos atrás. Agora já não está mais tão assim. O que é verdade, porém, é que hoje em dia há sim um problema, que a docência paga tão pouco que há o que nós chamamos agora de uberização do trabalho docente, né? O sujeito trabalha muito como Uber, como um motorista, faz alguma coisa nesse sentido, o que às vezes confunde. Afinal de contas, o bico é o Uber ou é a aula que ele dá? Porque recebe mais ou menos a mesma coisa. Mas não é que se aproxima, que os homens hoje se aproximam, no passado talvez, se aproxima do magistério como um bico. E não é, porque vocês mesmos percebem que já na faculdade, o tanto que vocês estudam sobre planejamento, sobre currículo, prende tanto tempo da gente que é impossível dizer que isso é um bico, né? Não, isso é uma fonte de renda e uma fonte de renda muito, né, muito importante. E uma das últimas informações que eu trago aqui do texto, né, é já no próximo tópico, já já a gente termina, já no próximo tópico, o que faz feminino o trabalho docente. Uma coisa que eu achei aqui, de certa forma, é uma crítica que ela faz, né, é uma visão dessa época, mas eu achei um despropósito de alguma maneira, né? Deixa eu ver onde era. É que eu estou com ele impresso e com ele digital, então às vezes eu erro. Na próxima. Opa, existe. É isso, é aqui, ó. Né? Essa direção, nessa direção, algumas professoras consideram que quando a maioria dos professores é mulher, há um clima de fofoca. Né? Vamos ler o parágrafo todo. Existe nesse mesmo enquadramento de inspiração essencialista um conjunto de interpretações do trabalho das mulheres no ensino que expressa a tendência a uma certa naturalização daquilo que elas fazem. E como fazem? Denotando uma apreciação negativa relacionada à carência ou reprovação. Nessa direção, algumas professoras consideram que, quando a maioria dos professores é mulher, há um clima de fofoca, de falta de objetividade, de indisciplina, de acomodação, pois excesso de flexibilidade, falta de rigidez e de exigência é típico das mulheres, além de levarem tudo para o doméstico e não para o profissional, o que as distingue dos homens que separam melhor os papéis de pai e de professor. Na espera das carências das professoras, faltaria o espírito de luta, o espírito profissional e a objetividade. Bem, na verdade não é que elas estão defendendo isso daqui, né? Elas estão levantando assim uma sensação de um tempo. Mas é assim, levantar uma sensação que gera assim, um certo desconforto. Na verdade, denuncia também algumas formas de preconceito, como está escrito aqui no texto, como por exemplo essa daqui. Na esfera das carências, professores faltaria de espírito de luta. Não, não falta espírito de luta às professoras, falta espírito de luta à classe docente como um todo, professoras e professores, né? Excesso de flexibilidade. Não, não há um excesso de flexibilidade por parte das professoras exatamente. Há um excesso, quando há, por parte de todos. Né? Por exemplo, eu, no ensino médio, eu sou flexível até demais. Né? É um excesso também. E não sou só eu, meus colegas também são. Então, são coisas que trazem para a gente ver que quando a gente tenta estudar esse campo, a gente esbarra muito em sensações, em pontos de vista. E é exatamente o que nós mais devemos assim evitar. Bem, no resto, o texto ele vai um pouco nesse ritmo, eu não vou nem tanto, como posso dizer, ficar repetindo, porque tem muito as ideias centrais, elas já foram mais trabalhadas. Eu entendo que ele foi
ele é muito útil para nós, especialmente lá no primeiro ponto que eu refleti com vocês semana passada. Tudo isso aqui que a gente viu, eu dei aqui algumas opiniões, vocês são livres para discordar ou concordar e tal, fiz alguns comentários. Mas, quando ele falou daquela questão do poder, da construção social do gênero, ali foi a grande chave de leitura. Todo o resto que a gente vê, até esses jogados assim, essas frases que a autora podia não ter colocado, que ficaria o texto até um pouco melhor, elas podem ser entendidas quando a gente coloca nesse quadro, no quadro do gênero como uma construção social. Vejam bem, a gente nasce e se cria homem, mulher, macho, fêmea, em suma, né? Homem e mulher, que é a denominação mais socialmente aceita. Essas atribuições não é a natureza que nos dá. O que a natureza dá para cada um, por exemplo, é que a mulher seja mãe e que o homem seja pai. Isso aí mais ou menos a natureza faz. Né? O que, o que acontece são construções sociais, que há explicações históricas, há explicações práticas que nem sempre a gente consegue rastrear. Né? E uma das explicações é o coeficiente de poder que Foucault falava, a gente viu um pouco isso. Então essa explicação ela pega melhor. Então quando vocês pensarem na questão do feminino e do magistério, levem em consideração esse texto naquela sua primeira parte. Peguem aquela primeira parte e tentem entender, a partir dali, essas informações que aqui vão aparecendo, tá bom? Então, gente, eu posto esse texto, a gente dá ele por encerrado. E na próxima aula eu já coloco o texto novo e vai ser serão textos bem interessantes que é o tema dos saberes docentes. Basicamente é o que se espera que um professor saiba, digamos assim, tá bom? Grande abraço a todos.